Meu Deus, em nome de Jesus, sentindo a leveza e sentindo a força do Senhor em nossos corações, agora nós iremos ouvir a Tua palavra. E eu peço, ó Deus, toma a minha vida em Tuas mãos e concede-me a graça da sabedoria e do conhecimento para proclamar, ó Deus, a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nesta noite, nesse culto de oração, quero falar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual que todos nós vivemos, que todos nós enfrentamos. E eu quero trazer um ensino sobre autoridade, que na batalha espiritual é necessário termos noção da autoridade. Mas eu quero começar lendo o que está escrito em Isaías, capítulo 60, versículo 2. Hoje eu tirei o dia para batalhar. Comecei o dia batalhando, entrou a noite batalhando, estou aqui de novo batalhando. Hoje foi um dia de batalha. Hoje foi um dia de guerra. Aleluias. Isaías capítulo 60, versículo 2. Assim diz Deus através do profeta Isaías: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Amém? Meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que existe o quê? Trevas e escuridão. E trevas e escuridão aqui é bem claro, está sendo associada a Satanás. Trevas e escuridão aqui está falando de demônios. E esse versículo está dizendo que as trevas estão onde? No inferno? Não, na terra. A escuridão está onde? Envolvendo os povos. Essa é a batalha. Essa é a guerra espiritual do dia a dia. As trevas e a escuridão, meus irmãos, estão aí. A Bíblia não mente, a Bíblia não nos deixa enganados. Mas a continuidade do versículo diz o quê? Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Amém? Vamos repetir isso? Sobre mim resplandece o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre mim. Sabe quem é a glória de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus que brilha e resplandece sobre a minha vida e sobre a tua vida, diante das trevas e da escuridão, diante dessa batalha espiritual que sim, é real, meus irmãos. A batalha espiritual é real. Eu amo a palavra de Deus, principalmente quando o Espírito Santo está se influindo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta, a luta de quem? A nossa. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Deste mundo o quê? Tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No Antigo Testamento, através do profeta Isaías, Deus revela: existe trevas, existe escuridão, existe uma batalha espiritual. E no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo confirma que a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores. Meus irmãos, a luta é nossa. A nossa luta é contra essas hostes malignas. Ah, pastor, mas eu pensava que essa luta era somente anjos contra demônios. Foi um dia, quando a guerra foi lá no céu, quando houve uma batalha no céu, sim, foi anjos de Deus contra Satanás e seus demônios. Mas nesse mundo aqui, meus irmãos, a guerra é nossa. Os anjos, eles nos auxiliam, mas a guerra, a batalha é nossa. Amém ou não amém? Sem medo do capeta aqui nessa igreja, sem medo do diabo. Amém? Amém, Deus. A batalha é real. Meus irmãos, toda batalha espiritual deve ser travada como? Em oração. Não existe outra forma de batalhar contra Satanás e seus demônios. E outra tristeza que me dá quando eu vejo algumas baboseiras por aí. Exemplo, a rosa ungida. Vamos consagrar essa rosa e você vai colocar essa rosa lá na parede da sua casa e todo o mal vai sair. Não sai não. A rosa vai murchar, vai apodrecer e nenhum demônio vai embora, porque rosa não tem poder e autoridade. Certa vez eu vi um pastor,
pilantra. Ele inventou a campanha do sopro ungido. E não era soprando sobre as pessoas, não. Mas simplesmente ele deu de encher bexigas, bola de aniversário com a boca dele, com o vento dele. E ele falando que naquela sexta-feira forte, todo mundo iria sair com aquela bexiga, cheia com o sopro dele, com o vento dele. Detalhe, tinha que deixar R$50. E quando chegasse em casa, era para pegar aquela bola e furar, e o vento, o sopro que ele soprou dentro daquela bola, iria expulsar os demônios dentro daquela casa. As armas, meus irmãos, são espirituais. Não é flor, não é bexiga, não é nem um copo com água ungido. As nossas armas são espirituais. E uma das armas é a oração. 2 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano. Capítulo 4, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. O Espírito Santo, através de Paulo, novamente diz: porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, se eu não me engano, mas está na Bíblia. Pode ter certeza, está na Bíblia. As nossas armas são poderosas em Deus. E uma dessas armas é a oração. O jejum também é uma arma. A adoração também é uma arma. O louvor também é uma arma. São várias armas. A oração em línguas é uma arma. A oração é uma das armas, meus irmãos, contra as hostes do maligno. Aleluias. Mas na batalha espiritual nós precisamos ter compreensão. Nós precisamos ter entendimento, meus irmãos, a respeito da autoridade. Precisamos compreender que é necessária autoridade para termos sucesso, para termos vitória na batalha espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos descobrir a respeito dessa autoridade. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Uma das últimas palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Toda a autoridade pertence a quem? A Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que essa autoridade foi dada a Ele. Quem deu essa autoridade para Jesus? Deus. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada por Deus ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é a autoridade. Jesus Cristo, meus irmãos, é a autoridade. E é nessa autoridade que nós devemos confiar quando nós oramos. Os anjos obedecem à autoridade. O Salmo 91, versículo 11, o salmista diz: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Quem dá ordem aos anjos? Deus. Por quê? Porque Ele tem autoridade. Vários são os momentos na Bíblia onde está escrito da seguinte forma: e Deus enviou o seu anjo. Deus enviou o anjo dele, a mãe de Sansão, uma mulher estéril. A Bíblia fala que Deus enviou aquele anjo para trazer a notícia de que ela iria engravidar. Deus enviou o anjo ao esposo de Isabel a respeito do nascimento de João Batista. Deus enviou o anjo Gabriel também a Maria. Os anjos obedecem à autoridade de Deus porque Ele tem toda a autoridade. O arcanjo Miguel, debaixo da ordem de Deus, batalhou contra Satanás e seus demônios lá na guerra do céu. E entenda, Miguel é um arcanjo. Miguel também tinha debaixo da autoridade dele outros anjos. Todo arcanjo é um querubim de guerra. Então Miguel, o general de guerra, batalhou contra os anjos que estavam ali submissos a ele, contra Satanás e seus demônios. O mundo espiritual, meus irmãos, é feito de autoridade. O reino de Deus é feito de autoridade. Em Mateus 28, versículo 18, Jesus Cristo diz que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Porém, veja que interessante. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus Cristo diz que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Olha que maravilha! A autoridade que Deus deu a Jesus, Jesus também nos concedeu. Para quê? Para pisarmos em serpentes e em escorpiões. E Ele completa:
e sobre toda a força do maligno. E ele vai mais além, e nada vos causará dano. Que maravilha! Deus deu autoridade a Jesus, e Jesus vem e nos concede essa autoridade. Para quê? Para batalharmos espiritualmente. Porque serpentes e escorpiões é um significado, é um exemplo de demônios. Não saia por aí querendo pisar em cobra e escorpião, não. Não zombe de Deus. É a respeito de demônios. É a respeito de entidades, de hostes malignas. E a Bíblia fala, Jesus diz que nada nos causará dano. Mas olha só que coisa mais interessante. Jesus disse que ele recebeu todo o poder e toda a autoridade, não foi? Ou seja, Jesus recebeu poder e autoridade. Ué, Jesus, então por que o Senhor só me deu autoridade? Espertinho, né? O Senhor recebeu poder e autoridade, e para mim o Senhor só me deu autoridade. Meus irmãos, poder é só de Jesus. Poder só pertence a Ele. Somente Ele tem todo o poder. Porém, Ele nos concedeu autoridade. Autoridade para quê, pastor? Para usar o nome dEle em oração. Para usar o nome dEle na batalha espiritual. Para, no nome de Jesus, declarar: Satanás e seus demônios caiam por terra em nome de Jesus. Foi essa autoridade, meus irmãos, que Jesus Cristo nos concedeu. A autoridade de usar o nome dEle, um nome precioso, o nome que está acima de todos os nomes. A Bíblia fala que diante do nome de Jesus todo joelho se dobra. E essa autoridade de usar o nome dEle, Jesus Cristo nos concedeu para incendiar as nossas orações, para potencializar as nossas orações nesta guerra, nessa batalha. O nome de Jesus lança fogo, meus irmãos, às nossas orações. Quando levantamos as nossas mãos e oramos em nome de Jesus, os olhos carnais vê 5 dedos, Satanás vê uma tocha de fogo. Aleluias! Porque o nome de Jesus é fogo. É fogo consumidor. Meus irmãos, a autoridade que Jesus nos deu, por meio do seu nome, ela não pode ser usada de qualquer maneira. Ela não pode ser usada de qualquer forma. A autoridade que Jesus nos deu, meus irmãos, é para ser usada na batalha espiritual de forma correta. E infelizmente muitas são as vezes que, principalmente na batalha espiritual, nós erramos. Nós erramos na forma como nós oramos, na forma como nós batalhamos. E uma das formas mais comum de erro na batalha espiritual está justamente a respeito da autoridade dividida. E essa manhã eu senti a necessidade de trazer esse ensino, porque Deus está nos capacitando, meus irmãos. Deus está levantando nessa igreja pessoas para adentrar dentro dos lares, para batalhar espiritualmente. Mas não pode entrar de qualquer jeito. É necessário compreender a autoridade. E um dos erros é a autoridade dividida. Meus irmãos, Satanás respeita a autoridade. E perceba um erro comum que acontece constantemente. Está tendo um culto e de repente há uma manifestação demoníaca. 2 ou 3 pessoas, às vezes até mais, corre onde está tendo aquela manifestação. E todo mundo estende a mão e todo mundo começa a abrir a boca e repreender os demônios. Ou seja, os 3, ou a quantidade ali que tiver, fazendo a mesma oração. Meus irmãos, em batalha espiritual não funciona assim não. Oração coletiva, meus irmãos, pode ser feita em agradecimento. Igreja, vamos levantar um clamor para agradecer a Deus, buscando uma cura de Deus em intercessão. Igreja, vamos orar por fulano de tal, ele está doente. Oração coletiva pode ser feita em várias situações, mas a respeito da batalha espiritual, diante de um demônio, meus irmãos, se tiver 3, 4 ou 5 irmãos ali diante de uma manifestação demoníaca, somente um tem que tomar frente, e os outros têm que estar concordando em oração. Se os 5 estiverem repetindo a mesma oração, o diabo não vai obedecer, porque o diabo vê que a autoridade está dividida. A autoridade não está sendo ali, sabe, tomada por um só. Porque a Bíblia fala que quando 2 ou 3 concordarem em oração na terra, será ligado no céu. Especialmente a respeito da batalha espiritual, um tem que estar orando, confrontando aquele mal, e o restante tem que estar concordando, amém, em nome de Jesus. Mas se os 5
se levantarem com a mesma oração, aquele demônio vai zombar da cara da pessoa. O apóstolo Paulo, em Atos 16, eu li isso dias atrás, uma mulher possessa por um espírito de adivinhação estava seguindo, não somente o apóstolo Paulo, mas Silas e Lucas, 3 homens de Deus. Eram 3 homens de Deus. E aquela mulher possessa estava atrapalhando o culto. Enquanto Paulo estava pregando, ela estava lá gritando: "Oh, são servos de Deus!" A Bíblia fala que foram os 3 que foi até aquela mulher expulsar o demônio, e não só Paulo. Silas e Lucas certamente ficaram ali na intercessão. E é isso que nós devemos aprender. As irmãs do círculo de oração, quando forem visitar uma casa, havendo uma manifestação maligna, que uma se coloque à frente e que o restante esteja ali dizendo amém, dizendo em nome de Jesus, ou intercedendo por aquela irmã. Oh Deus, cubra essa irmã com teu sangue, protege ela, protege a família dela, mas procurando fazer isso o mais baixo possível, para que aquele demônio, irmãos, o demônio tem ouvido, o demônio escuta. É fácil para você escutar 5 pessoas falando ao mesmo tempo? Não é. Demônios também escutam, eles têm que ouvir uma voz de autoridade. E é justamente nesse ponto que nós falhamos. É justamente nesse ponto que muitas orações são anuladas. Certa vez, em uma igreja onde congregamos durante muitos anos, é uma igreja muito grande mesmo. Lá no canto da igreja eu estou vendo um ajuntamento. Um pastor estava em pé e alguns irmãos ali, e sentado em uma cadeira um rapazinho, um adolescente. E o rapaz estava possesso, o rapaz estava debaixo de uma manifestação demoníaca. E não somente o pastor, eu fui chegando assim devagarzinho, quando eu cheguei perto, não somente o pastor, mas todo mundo que estava ali ao redor, um com a mão na cabeça, outro com a mão no ombro, outro com a mão nas costas do rapaz, e todo mundo orando, expulsando o demônio. E o demônio nem tinha. E eu assim só olhando, só observando. Aí depois o pastor olhou para mim e perguntou se eu queria orar. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Tirei aquele rapaz de dentro da igreja. Levei para o estacionamento da igreja. Coloquei minhas 2 mãos assim, sabe? Coloquei minhas 2 mãos assim, segurando a cabeça dele, olhei nos olhos e falei: em nome de Jesus, saia dele agora. Na hora, não teve grito, não teve esperneio, não teve chute, não teve embaraço. O menino acalmou, começou a chorar. Mas enquanto estava lá dentro da igreja, aquele monte de gente, em nome de Jesus, está queimado, está repreendido. Aí começa a falar o nome de um monte de demônio. Pombagira, chucaveira, sai desse menino. Não busca nem discernimento para saber que demônio é. Não precisa saber que demônio é demônio. Se Deus trazer a revelação do nome do demônio, tudo bem. Mas tem uns que ficam chutando. Então, quando nós somos derrotados na batalha espiritual, meus irmãos, o primeiro erro sempre é nesse ponto. Quando nós não compreendemos a autoridade. Porque existe autoridade. Existe autoridade. Porque o que acontece? Quando 3 pessoas estão orando, repreendendo o mesmo demônio, o reino fica dividido. E Jesus Cristo disse que um reino dividido não permanece de pé. Então que um se coloque em batalha espiritual e os outros estejam em intercessão. Aquele que está na frente se cansou, chama outro: toma, irmão, me substitui aqui agora. Vem para a linha de frente. É assim. Mas não tente, porque vai por mim. É canseira. O demônio não sai mais porque está enjoado daquele lenga-lenga do que por qualquer outra coisa. É um que tem que tomar a frente. Porque existe autoridade. Existe a autoridade. Certa vez a Bíblia fala que um pai levou um filho atormentado aos apóstolos para que os apóstolos libertassem aquele menino. E eles não conseguiram. Se reuniram, fizeram ali um círculo de oração, todo mundo deram as mãos, colocaram aquele menino ali no meio e começaram a orar, começaram a reclamar e nada. Jesus veio com uma só palavra e o menino foi liberto. Provavelmente eles cometeram esse erro, porque Jesus tinha dado a eles poder e autoridade para expulsar demônios. Por que eles não expulsaram? Lá na frente, é claro, Jesus explica: por causa da pequenez da fé. Porém, existe uma forma de batalhar espiritualmente, e isso, meus irmãos, é dentro da igreja também. Existe autoridade espiritual no reino de Deus. Jússi, antes de ontem, ela me falou que teve um sonho, onde ela teve a visão de um cachorro preto na casa de uma mulher. E ela perguntou para mim: ô pastor, o que será que significa? Eu falei: Jússi, eu acho que é isso, isso e isso.
Ah, pastor, você acha que eu devo ir lá na casa dela para estar orando, para estar fazendo uma oração forte? Eu falei, Júcia, ela congrega na igreja. Pede para ela conversar com o pastor dela fazer uma campanha de oração, um culto de oração lá na casa dela, aí você esteja presente. Por quê? Porque o pastor dela é autoridade sobre ela. Ela está congregando, ela faz parte de uma igreja, então o pastor é autoridade sobre ela, essa autoridade tem que ser respeitada. Se ela não estivesse congregando em nenhuma igreja, aí sim, Júcia estaria debaixo da bênção para ir. Mas existe uma autoridade, existe um sacerdote sobre ela, e o sacerdote precisa estar presente nessa hora, porque senão vai estar quebrando uma autoridade, vai estar desobedecendo o princípio espiritual. Quando nós falhamos, meus irmãos, na batalha espiritual, a culpa nunca é de Deus, a culpa sempre é nossa, por batalharmos de forma errada. Então vamos buscar sabedoria, vamos buscar discernimento, vamos buscar de Deus, sabe, força e autoridade, porque vai por mim, a batalha vai estar cada vez mais real, cada vez mais real. Alguns de nós que têm o chamado de intercessão, Deus vai estar abrindo os nossos olhos para visões, para sonhos, até mesmo para enxergar demônios nas ruas. Estamos chegando, meus irmãos, no fim dos tempos, e o fim dos tempos vai ser um período de muita fúria e de muita manifestação demoníaca. E necessário é estarmos preparados para essa batalha. É necessário. Eu tenho sempre compartilhado para vocês os sonhos e as visões que eu tenho tido com demônios. Essa noite eu tive mais um, onde Deus mostra o demônio e fala o nome do demônio, porque quando Deus fala o nome do demônio, já é, sabe, denunciando totalmente aquele demônio. Nenhum demônio quer aparecer. Eu disse isso há pouco. Satanás e seus demônios querem ser como aquele gato. O gato, né? Ele dá aquele tapa rapidão. O gato nem parece que tem unha, mas quando ele faz assim, ó, as unhas aparecem. Satanás é desse jeito. Ele quer arranhar as pessoas e quer esconder as unhas. Ele quer dar um tapa e quer esconder a pata. Para quê? Para lançar esposo contra esposa, filho contra mãe, mãe contra pai, irmão contra irmão. Ele está causando tudo aquilo e está escondendo a pata. Mas necessário é termos sabedoria, termos discernimento para compreendermos que existe uma batalha. E Deus quer nos capacitar para essa batalha. Deus quer nos adestrar. Deus quer, meus irmãos, nos encher com o Espírito Santo dele. E eu preciso deixar algo bem claro aqui. Existem batalhas e batalhas. Tem batalhas que eu vou enfrentar que vocês não vão enfrentar. Porque Deus é justo. Deus jamais vai permitir com que vocês enfrentem uma batalha que só eu poderia suportar. Porque como pastor, há uma unção diferente sobre mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas quando nós somos consagrados, quando repousa um óleo sobre a nossa cabeça, existe uma patente espiritual. Então pode ter certeza que os demônios que se levantam contra mim, Deus não vai permitir com que se levante contra vocês. Deus ele só permite um fardo que nós podemos suportar. E o mesmo vale para os demônios. Mas seja qual for o demônio, seja você sendo ou não um obreiro consagrado na casa do Senhor, saiba que o nome de Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade. E Ele nos concedeu essa autoridade. Seja você obreiro consagrado ou não, todos nós temos essa autoridade. Mas vamos orar, vamos clamar e vamos buscar no Espírito Santo de Deus discernimento para batalharmos e para guerrearmos da forma correta, orando, se santificando, se consagrando, meditando na palavra de Deus e crendo que sobre nós repousa uma autoridade, a autoridade que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém?